Hoje vamos falar sobre um tema muito importante para quem quer seguir a área de biomedicina, que é: ser biomédico em 2025 ainda vale a pena? Se você está pensando em cursar biomedicina ou já começou a faculdade, fica aqui que hoje a gente vai falar sobre as tendências no mercado, média salarial, como é que tá os campos de atuação e se ainda vale a pena. Oi, eu sou Amanda Chagas, mas pode me chamar de Nana e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. A biomedicina é uma área que vem crescendo muito, mas na verdade sempre esteve em expansão. Hoje a gente tem mais de 30 habilitações, que são áreas que você pode se especializar, e dentre essas 30, obviamente, a gente tem a que estão em desenvolvimento, ou seja, que a gente tem uma perspectiva maior de mercado, principalmente para esse e para os próximos anos. Então hoje eu trouxe as 10 áreas mais promissoras da biomedicina. A primeira delas não poderia deixar de ser análises clínicas, que é uma das áreas mais tradicionais da biomedicina, que até hoje é uma das áreas que mais oferecem emprego. Então, é uma das áreas com mais vagas de trabalho disponíveis, principalmente para recém-formados. Para ter uma noção mais real disso, é só a gente parar para pensar na quantidade de laboratórios e hospitais que existem e, mais que isso, na quantidade de pessoas que ficam doentes, tanto no Brasil como no mundo. Aí já dá para a gente tirar uma média de que é uma área que, mesmo sendo muito tradicional, sempre está em desenvolvimento. É uma área um pouco polêmica, meio dividida, tem gente que ama, tem gente que odeia. Acho que até hoje eu não achei um meio termo para análises clínicas, alguém que é indiferente, que não tem uma opinião sobre. Mas não tem como negar que ela tem, sim, a sua importância, a sua relevância e que, querendo ou não, é uma das maiores destaques no mercado. A segunda, com maior campo atualmente, eu acredito que muitos já sabem, é a estética. É uma área que está se expandindo rapidamente, tem uma alta demanda, mas também tem uma alta concorrência. Um biomédico que deseja atuar nessa área tem que ter em mente que ele está em concorrência direta com médicos, farmacêuticos, dermatologistas, enfermeiros que também podem se especializar na área de estética. Portanto, antes de escolher seguir esse caminho, eu recomendo que você analise o mercado em que você quer se instalar, porque ele vai variar a depender da região, do estado ou da cidade em que você quer atuar. A terceira maior com campos de trabalho é diagnóstico por imagem, e aí a gente tem o spoiler de que é uma área que está se desenvolvendo assim, como se fossem juros compostos, porque a gente tem agora a utilização de inteligência artificial no diagnóstico por imagem, o que aprimora mais as análises e a interpretação das imagens. Então, se você se interessa por essa área, é uma área de excelentes oportunidades e em que algumas áreas mais específicas do diagnóstico por imagem, como medicina nuclear, têm uma concorrência menor, por exemplo, com técnicos em relação à ressonância, tomografia ou raio-x, que são exames mais comuns e cotidianos. A quarta área em alta demanda é genética e biologia molecular, que vai envolver o estudo do DNA, terapias gênicas, projetos de pesquisa envolvendo moléculas. Em quinto lugar, disputando assim o quarto lugar com genética, a gente tem imunologia, que está sendo muito vista, principalmente na produção de vacina e nos estudos com doenças autoimunes, que estão sendo cada vez mais comuns na nossa população, sendo imunologia uma das áreas fundamentais para qualquer atualização na saúde, porque tudo no nosso organismo também está diretamente ligado ao nosso sistema imune. A nossa sexta área em destaque é a reprodução humana, que tem um crescimento constante e exponencial nos últimos tempos, principalmente por uma das suas técnicas, que é a reprodução in vitro, que está muito frequente tanto em humanos como em animais. Na sétima posição, nós temos a biotecnologia, que é fundamental para as novas pesquisas, desenvolvimento de novos medicamentos e também de alimentos geneticamente modificados. Ela é essencial tanto para a área da saúde como para a área de indústria. A oitava área, e essa de grande relevância, é a informática em saúde. E visto que tem informática, eu acho que dispensa explicações, né?
mas principalmente na área de criação de softwares e sistemas para hospitais, clínicas e laboratórios, para otimizar a gestão, otimizar os processos de análises, liberações de resultados, tudo que vai envolver, desde a gestão aos exames, a correlacionar as máquinas e botar tudo no mesmo padrão. Em nono lugar, a gente tem perícia forense, que é a área voltada para a investigação criminal, que é um dos meus xodós. Já pensei várias vezes em seguir carreira na área de perícia, principalmente na parte da perícia da genética forense. Hoje eu não penso mais sobre, mas já cheguei até a estudar por concursos, ver editais, planejar datas e tudo isso, mas ficou como um hobby hoje assistir, ouvir e ler sobre casos criminais. Por fim, a nossa 10ª área vai ser a análise ambiental, principalmente voltada para a avaliação da qualidade da água e do solo, por uma questão de sustentabilidade no geral, além de segurança e demanda de mercado, principalmente grandes indústrias. Agora vamos falar sobre uma coisa que vocês adoram, que é a média salarial do biomédico. Vocês adoram quando eu falo de dinheiro aqui. Se vocês já pesquisaram por cima mesmo sobre os valores salariais, vocês já viram que varia bastante. Então, eu fiz uma pesquisa bem a fundo, tanto na internet quanto com os biomédicos que eu conheço, em determinadas áreas que eles atuam, para trazer aqui para vocês. No geral, o salário vai variar pela área que você escolheu, a especialização que você tem naquela área, qual instituição, qual tipo de instituição você vai atuar e pela região onde você mora. Então, a gente tem aí essas 4 variantes para salários. Obviamente, a gente tem uma variação proporcional. Então, cidades maiores, mais ricas, pagam mais, comparado a cidades menores, cidades de interior, por exemplo. O que também vai variar, depender da demanda. Tem laboratórios que têm alta demanda, então, um salário de um biomédico que vai laudar aquilo ali é o X. Para um laboratório que está abrindo agora ou não é tão famoso assim, tem uma baixa demanda, o salário do biomédico vai ser Y. A biomedicina não tem um piso salarial. E aí, o que pega aqui? Na área de análises clínicas, que eu já falei que é a tradicional zona, o carro-chefe da biomedicina, existe uma variação salarial enorme. Porque a gente vai ter biomédico fazendo trabalho de técnico e recebendo como técnico. A gente vai ter clínica que só tem técnico, e aí o responsável que lauda é um médico, não é nenhum biomédico. A gente vai ter biomédicos trabalhando em setor de coleta. Então, assim, há uma variação gigante e aí isso vai depender muito do tipo de empresa que você vai trabalhar. Se for um laboratório privado, mais variação ainda. Mas vamos falar sobre valores em si agora. Ok, recém-formado, início de carreira, ganha quanto? Vai variar de 2.000 a 2.500, porque você não tem nenhuma especialização para agregar e muitas vezes você só tem experiência que foi a experiência do estágio obrigatório da faculdade. Então, geralmente, um recém-formado ganha CLT, tá, gente? Tem gente que é recém-formado que só consegue um emprego como plantonista, por exemplo, porque já tem um vínculo com alguém que trabalha naquele laboratório. Essas coisas vão variar. Plantonista, o salário é à parte. Mas, para o recém-formado, além de experiência em bancada, outras coisas também importam muito, como, por exemplo, comunicação com o médico, proatividade, senso de liderança, isso aí também pode influenciar no seu salário. Biomedicina estética, estética avançada, qual a média de salarial? Então, mais ou menos 20.000. Pode ser muito mais ou pode ser muito menos. Isso aí também depende de vários fatores, como, por exemplo, quantidade de clientes, a demanda que você tem de atendimento ali, e também se você trabalha em uma clínica ou se você é proprietário de uma clínica, se você trabalha por conta própria, se sua empresa já é uma empresa maior. Tudo isso aí vai influenciar, porque se você tem uma clínica e tem funcionários que trabalham para você, você consegue atender mais pessoas no mesmo dia. Se você tem uma clínica, mas você atende sozinha, você consegue atender muito menos pacientes em um dia. Agora, se você trabalha para a clínica de outra pessoa, você vai receber um valor muito diferente do que se a clínica fosse sua. Na perícia forense, a brincadeira é um pouquinho diferente, porque perícia forense é por concurso, então você tem que ser concursado.
O salário vai variar, geralmente, numa média de 10 a 15 mil, mas se você for um perito forense federal, por exemplo, e prestar serviços para a Polícia Federal, você consegue ganhar ali uns 30 mil para mais. Em análises clínicas, a gente sabe que a maioria dos recém-formados vão para análises clínicas e eu já dei uma média do salário dos recém-formados. Mas análises clínicas no geral, o salário pode variar de 2 mil, que foi o menor valor que eu falei para recém-formados, até 12 mil reais. Isso aí vai depender de quê, Amanda? Da demanda do laboratório, do tamanho do laboratório e do cargo que você ocupa. Porque se você é biomédico de bancada, você vai receber um valor. Se você é biomédico, trabalha em análises clínicas, mas com controle de qualidade, você vai receber outro valor. Se você é chefe, supervisor dos biomédicos, você vai receber outro valor. Então, existem cargos dentro das análises clínicas. E isso aí vai variar de acordo com o cargo que você vai ocupar. Genética e biologia molecular. Qual a média? Em torno de 9 mil. Pode ser para menos? Muito raramente. Geralmente é para mais. Então, mais de 9 mil reais. Isso aí vai depender se você trabalha para um laboratório, você trabalha para uma clínica, você tem uma clínica, você presta consultoria, se você trabalha em pesquisa, então são N coisas em que você pode trabalhar com biologia molecular, assim com várias outras áreas, e aí o salário vai variar de acordo com isso. Se você trabalha para um hospital público, você vai ganhar X. Se você trabalha para um hospital privado, você vai ganhar 2x. Se você trabalha para uma clínica, a sua clínica, você trabalha para você, você vai ganhar Y. Se você trabalha na clínica de alguém, você vai ganhar outro salário. Por último, essa daqui vai ser bem específica, que são biomédicos que trabalham para a empresa que gerenciam hospitais. São biomédicos que trabalham tanto na parte de gerência hospitalar, e aí tanto faz laboratórios públicos ou privados, porque tem empresas que prestam serviço para gerenciar hospitais do SUS, por exemplo, e aí a média vai variar entre 4 e 9 mil, a depender do que você faz naquela empresa. Você pode ser só um auxiliar de administração de um hospital, ou você pode ser o gestor administrativo daquele hospital, ou o gerente da empresa que é responsável pela gerência daquele hospital. Sobre carga horária, rapidinho, ela pode variar entre 30 a 44 horas semanais, que é basicamente um regime CLT ou autônomo. Algumas áreas podem dar plantão, como por exemplo, bioquímico que dá plantão em hospital, biomédico imaginologista que dá plantão ou em clínicas ou em hospitais que funcionam 24 horas, por exemplo. Isso aí vai variar muito. Por exemplo, se você tem a sua clínica de estética, você vai trabalhar, sei lá, 30 horas. Se você trabalha para a clínica de outra pessoa, regime CLT, provavelmente você vai trabalhar 44. No final das contas, o sucesso financeiro de um biomédico vai depender da sua área de atuação, do local onde ele mora e da sua dedicação na construção da sua carreira. É isso, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Comenta, curte, compartilha. Tchau!